Olá, você que está acompanhando essa breve série que está falando sobre os contornos do livro de Concórdia, vai se lembrar que nós iniciamos essa jornada falando sobre por que é necessário uma confissão de fé. E essa pergunta foi debruçada pelos primeiros teólogos da igreja cristã, quando sentaram e refletiram e compuseram os credos que hoje nós temos, os credos ecumênicos, apostólico, credo niceno, credo atanasiano. Então, a partir da Reforma, em 1530, a gente vai ter um momento muito importante, que é a Confissão de Augsburgo, que acabou se tornando a certidão de nascimento da Igreja Luterana. Outros dois documentos fundamentais para a Igreja Luterana foram os catecismos, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor de Lutero, que, se a gente fosse colocar uma imagem, seria como o coração pulsante da Reforma. Também a gente vai ter um documento muito importante chamado os Artigos de Smalcald, que se tornaram um testamento, mas um testamento um pouco diferente, um testamento de fé. É um patrimônio da fé, ou dos principais artigos da fé cristã que nós precisamos guardar, preservar e cuidar. Hoje a gente vai falar sobre o último documento, a Fórmula de Concórdia, e um pouquinho daquilo que levou a Igreja Luterana a ter esse documento e deixar na igreja. Por fim, todos esses documentos compõem o livro de Concórdia, que foi finalizado em 1580. Você então é o nosso convidado a finalizarmos esses breves vídeos falando um pouco então sobre a Fórmula de Concórdia. A história por trás do documento da Fórmula de Concórdia volta a 1530. 1530 é uma data importante porque foi ali que foi feita a leitura da Confissão de Augsburgo, que se tornou a certidão de nascimento da Igreja Luterana. Logo após teve a confutação, que foi a resposta dos católicos, e acabou sendo também a resposta do imperador, diante dessa confissão pública que os luteranos fizeram. Só que nessa resposta foi obrigado, até 15 de abril de 1531, que os luteranos, aqueles que se confessaram nessa fé, se retratassem, senão o imperador teria que agir como guardião em amor à igreja. Então os luteranos se sentiram um tanto ameaçados, por isso em fevereiro de 1531 eles se reuniram na cidade de Smalcald e formaram uma liga. Essa liga ela tinha o objetivo de se preservar diante de qualquer possível situação que viesse por parte do Império. O imperador não tinha muito o que fazer naquele contexto, porque ele também estava sofrendo ataques de diversos lados. Havia ataques políticos, como o rei da França querendo atacá-lo, ganhar território, também os turcos estavam tentando invadir. Então, como ele tinha muita coisa acontecendo, ele não conseguiu colocar em prática esse decreto que havia feito lá junto com a confutação. O que aconteceu é que em 1532 foi acertada uma trégua, chamada Trégua de Nuremberg, que garantia a paz entre católicos e luteranos até a convocação de um possível concílio. Possibilidade de um concílio que, de fato, essa possibilidade ocorreu pelo Papa Paulo III, ali por volta de 1536, fez com que os teólogos luteranos se organizassem para que pudessem compor artigos que organizassem o pensamento luterano. Isso foi pedido para Lutero, que acabou também se tornando um testamento de fé. Até aqui a gente já conversou nos vídeos anteriores, eu queria trazer um breve resumo para você. Mas a partir da morte de Lutero em 1546, o que de fato ele já havia adiantado nos artigos de Smalcald, começaram a surgir algumas controvérsias, não externas, mas controvérsias internas, dificuldades de diálogo entre os luteranos. Como o luteranismo acabou crescendo, começou a crescer, algumas novas ênfases começaram a ser dadas. Isso mobilizou com que a segunda geração da Reforma tivesse que entender quais eram as principais doutrinas e quais eram as heranças que deveriam ser mantidas e preservadas dentro do luteranismo. O texto, como nós conhecemos, que está no livro de Concórdia, teve várias idas e vindas até a sua composição final, por várias décadas, até que tivéssemos esse texto como está composto ali. Basicamente, ali no livro ele tem duas seções. A primeira é a epítome e a segunda a declaração sólida. A epítome é um resumo que foi feito justamente para facilitar com que os príncipes luteranos conhecessem o texto. E a segunda parte, a gente pode dizer que é a declaração sólida, que são os artigos
colocados ali diante das controvérsias, diante dos diversos tipos de entendimento, até que se chegasse a um consenso sobre as principais doutrinas. Então, para resumir, para reafirmar, a Fórmula de Concórdia não trata sobre todos os assuntos. É diferente, por exemplo, da Confissão de Augsburgo, é diferente dos artigos de Smalcald, que traziam um aspecto geral para toda a igreja. Aqui, na Fórmula de Concórdia, é muito mais específico dentro de controvérsias que estavam tendo dentro do contexto luterano, dentro do seio luterano, diante das doutrinas. Mas se chegou a um consenso. Em 25 de junho de 1580, esse documento foi aprovado e foi uma data interessante porque foi 50 anos após a leitura da Confissão de Augsburgo. E 8.188 teólogos, entre teólogos, pastores, professores, aderiram. E isso, consequentemente, após essa data, outros foram aderindo ao livro de Concórdia, ao documento da Fórmula de Concórdia e, posteriormente, também ao livro como um todo. Nesses breves vídeos, o objetivo não foi trazer em detalhes o texto. Talvez a gente possa fazer isso num outro formato, mas apenas trazer alguns contornos contextuais, históricos, para que você possa ter um pouco mais de clareza para entrar no texto e conhecer essas confissões. A imagem que a gente iniciou essa caminhada, do porquê que nós temos confissões de fé, porquê que o livro de Concórdia ele é importante e é necessário, é como um mapa quando a gente vai fazer uma viagem. O mapa em si, ele não é a viagem, nem é o destino final, mas ele nos ajuda a ir com segurança e a chegar no destino. Assim, uma outra imagem que também a gente destacou foi sabe aquela imagem do quebra-cabeça? Para montar o quebra-cabeça, como é importante nós termos aquela imagem inicial, porque nos ajuda a entender aonde cada peça ela se encaixa. Justamente assim que nós vemos, que eu vejo as confissões, elas são um mapa, são essa imagem do quebra-cabeça que não tiram a Bíblia, né, de foco, justamente pelo contrário, colocam a Bíblia no foco e faz com que a gente entre no texto bíblico, leia o texto bíblico, reflita sobre ele e saiba os principais ensinos que ali estão contidos, justamente para que esses ensinos possam ser alimentados e fortalecidos na nossa vida. Sempre fortalecendo, entendendo que é o Espírito Santo que guia cada passo e cada momento dessa reflexão que a gente faz como igreja cristã. E é claro, né, nem todas as nossas angústias, nem todas as nossas perguntas foram resolvidas lá no século XVI. As confissões, elas são fundamentais e necessárias porque elas dão uma base, uma estrutura de forma objetiva, de forma simples, de como dialogar, de como ir ao texto bíblico, de como colocar isso de uma forma clara e de uma maneira que mantenha o diálogo. E é justamente quando essas angústias, essas dúvidas, essas perguntas do nosso tempo, do nosso momento, elas são colocadas no nosso dia a dia, é muito importante a gente ter uma base, uma estrutura de pensamento para lidar com essas questões. Bem, esse foi o Momento Drops Luterano, aqui da Convenção Concórdia, aqui de São Paulo. Sou o pastor Matheus Schmidt. É uma alegria ter você. A gente tem se esforçado para toda sexta-feira poder colocar alguns vídeos para que a gente possa pensar, dialogar juntos. Se foi importante para você, se esses vídeos te ajudaram a conhecer um pouco mais a nossa confissão de fé e o livro de Concórdia, então você é sempre bem-vindo a comentar, dialogar. Um grande abraço e fica com Jesus.